Fala aí, família, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rock Júnior. Retornamos mais uma vez para passar a segunda parte da nossa super aula esquematizada, que trata aí das condutas passíveis, né? Das punições aí. A aula anterior a gente trouxe aquela parte das condutas passíveis de repreensão, naquela que ele vai ser chamado a atenção. Agora estamos trazendo aí na aula de hoje a parte das condutas proibidas passíveis de suspensão, ok? É aquela que vai tirar temporariamente aí o agente das suas funções, ok? Já é uma punição um pouco mais pesada, ok? Então vamos para frente, vamos seguir aí, sem mais delongas. Essa parte também é bem extensa e faremos aí em uma aula bem detalhada, tá ok? Então vamos direto ao ponto, lendo somente aí a parte grifada e esquematizada para que você compreenda, tá ok? Vamos junto, família? Então peço para vocês aí seguir aí o nosso pedido aí, por favor. A nossa meta é bater 500 seguidores, 500 inscritos, e eu peço aí que você também divulgue nosso vídeo, deixe o seu comentário para que nós possamos aí criar uma rede maior e atender mais guerreiros como você, tá ok? Tamo junto, família, vamos pra frente. Condutas proibidas, passíveis de suspensão. 71. Publicar, sem permissão ou ordem da autoridade competente, documentos oficiais, fornecer dados, ok? Aos meios de comunicação interna ou externa. Então, ele não pode fazer ali o vazamento sem a ordem da autoridade competente. Então, tudo que for ali, embora não reservado, ele também não pode fazer esse vazamento, tanto de documentos oficiais e informações, ok? 72. Discutir, provocar discussões pela imprensa de assuntos políticos, excetuando-se na natureza excessivamente técnica, quando devidamente autorizados. Então, se for uma situação técnica ali, ele pode até participar, ok? Seguindo. 73. Deixar de dar informações que lhe competem nos processos e documentos que lhe forem encaminhados, exceto nos casos de suspensão ou impedimento ou absoluta falta de elemento, hipóteses em que essas circunstâncias serão fundamentadas. Então, a parte grifada, deixar de dar informações que lhe competem nos processos e documentos. Então, exceto se ele estiver suspenso ou impedido. Realmente, ele está fora das suas funções ali, então ele não tem a obrigatoriedade de estar lá passando, ok? Seguindo. 74. Divulgar decisão antes da respectiva publicação. Então, por exemplo, se tiver ali um concurso interno e aí o guarda ali que está envolvido nessa questão burocrática, administrativa, ele não pode vazar essa informação, aí de repente passar para um camarada e aí pode atrapalhar o processo de continuidade, tá ok? Seguindo. Interferir sem ter a devida competência para tal. Então, essa interferência sem competência é meter o bedelho onde não foi chamado. 76. Aconselhar ou concorrer para não ser cumprida qualquer ordem legal de autoridade competente ao serviço, tá? Que seja retardada, prejudicada ou embaraçada a sua execução. Então, ele é o famoso motim. Às vezes o guarda está insatisfeito com uma situação, pode estar sendo prejudicado lá na corporação, se sentiu lesado, e aí ele se furta de cumprir as determinações legais. Então, isso não pode, ok? Tudo tem um devido processo. Seguindo. Não cumprir ordem recebida, sem o justo motivo, e deixar de efetuar os serviços determinados previamente em escala normal. Se enquadra na mesma situação anterior. Atento aos ditames, tá ok? Há uma diferença aí, mas você vai fazer na sua leitura essa comparação. 78. Fornecer à imprensa informações que ultrapassem a sua competência de caráter oficial, cuja divulgação possa ser prejudicial à disciplina ou à boa ordem do serviço. Então, também o vazamento. Viu que essa parte aí, ela trabalha muito nessa parte de você ter a competência para tomar atitudes na frente aí do órgão, como se representasse o órgão, tá ok? Seguindo. 79. Assinar documentos que importem na alteração de ordem ou determinação de superior do signatário, ok? Então, ele não pode aí se passar aí por
pelo superior, tá ok? Então, quem assina ali é quem tem a devida competência e autorização também, tá ok? 80. Deixar de comunicar ao superior imediato, ao tempo oportuno. Abusos e desvios, se tiver conhecimento. Estragos, extravios de equipamento, fardamento, material a seu cargo ou a sua responsabilidade. Então ele tem que zelar ali e, além de zelar, ele tem que comunicar. Okay? Lembrando que essa parte aqui é um subtópico, que então ele tem que comunicar de imediato, em tempo oportuno. De imediato é o quanto antes, né? Na hora. E em tempo oportuno, o mais rápido possível. Seguido, repetindo aqui, para a gente não se perder. Abusos ou desvios, estragos, extravios dos equipamentos, fardamento ou material que tiver a seu cargo ou de sua responsabilidade. Um exemplo aí, o guarda tem os coletes, as munições, as armas e também ele tem que zelar ali. Caso um superior aí, o superior imediato dele aí tenha ciência desse extravio, ele também tem essa obrigação de comunicar o seu superior. E também as ocorrências de serviço. 81. Deixar de assumir, orientar ou auxiliar o atendimento da ocorrência quando esta, por sua natureza e amplitude, assim o exigir. Então, geralmente é por os encarregados, que estiver ali apoiando ali os seus subordinados, tá? Ele tem que fazer esse apoio e orientação. 82. Deixar o responsável pela segurança da unidade, posto de serviço da Guarda Civil, de cumprir as prescrições regulamentares com respeito à entrada, saída, permanência de pessoa estranha. Então, não pode deixar a bangu. O cara não pode deixar ali o posto, a unidade, sem aquela segurança. Seguindo. Deixar de exibir ao superior hierárquico objeto ou volume ao entrar ou sair de qualquer unidade, posto de serviço. Então, tudo que entra é fiscalizado e tudo que sai também deve ser fiscalizado, para que não haja o extravio. Então ele tem essa obrigatoriedade de exibir aí ao seu superior hierárquico. Tá ok? 84. Utilizar aparelhos de comunicação da corporação ou de posto de serviço para fins particulares sem a prévia autorização. De repente, a corporação fornece ali para aqueles que estão ali nos rondantes, nas equipes, um celular ali para fazer a ligação para órgãos de imediato sem ter que utilizar a rede de rádio e comunicação. Então, às vezes tem um celular ali e o guarda não pode simplesmente utilizar para fins particulares e sem autorização, tá ok? Caso ele necessite de fazer uma ligação aí para uma situação estritamente particular, ele tem que ter autorização da sua chefia, tá ok? Seguindo, denúncia infundada. Não. Então ele tem que fazer a denúncia com base nos fundamentos, não pode simplesmente jogar no ar e deixar sem explicação. 86. Deixar de comunicar ao superior hierárquico quando estiver envolvido em acidente de trânsito com veículos oficiais. Bateu a viatura, tem que comunicar ao superior. Deixar de cumprir ou fazer cumprir normas regulamentares na esfera de suas atribuições. É a omissão, prevaricação ali. Então ele não pode fazer essa daí, tá ok? Abrir ou tentar abrir qualquer dependência da corporação fora de horário expediente, salvo com autorização desse superior hierárquico. Tá bem direto, bem sucinto, tá ok? Não pode fazer a abertura de dependências da própria corporação. 89. Censurar a ordem do superior hierárquico. Ele não pode impedir que o seu superior faça uma ordem, tá? Então ele tem que deixar que se cumpra. Recriminar o ato legal do superior ou procurar desconsiderá-lo. Além de cumprir, ele tem que levar em consideração o ato legal. Ofender, provocar ou desafiar superior ou subordinado hierárquico. É bem claro que não pode aí ofender, provocar, desafiar. Então, uma suposição aí é o pagar para ver, tá ok? 92. Desrespeitar, desconsiderar ou ofender pessoa por palavras, ato, gesto no atendimento da ocorrência ou em outras situações de serviço, porque tem que ter a moralidade, a urbanidade dentro do serviço público, tá ok? Seguindo, 93. Desrespeitar medidas gerais de ordem policial, judiciária ou administrativa ou embaraçar a sua execução. Então, há normas, há portarias, há diligências, então ele tem que seguir aí o respeito quanto a essas instituições e
e procedimentos, tá ok? Ordem policial, judiciária, administrativa ou atrapalhar, embaraçar, atrapalhar, postergar, fazer de tudo que não se complete a execução desse tipo de serviço, tá ok? 94. Desconsiderar ou desrespeitar em público ou pela imprensa os atos ou decisões das autoridades civis ou dos órgãos de poderes executivo, legislativo, judiciário ou de qualquer de seus representantes. Então, se é um ato das autoridades, ele tem que levar em consideração porque ele faz parte e com isso atrapalha aí o bom zelo, né? O zelo pela imagem, pelo poder da instituição, tá ok? Fica subentendido isso daí. 95. Promover ou participar de luta corporal com o superior igual ou subordinado hierárquico. Não pode, okay, entrar nas vias de fato. Então ele vai ser suspenso aí também. Postar-se de maneira incompatível com a função de guarda, fardado ou em horário de serviço. Então ele não pode tomar determinadas posturas quando estiver representando a guarda. 97. Trabalhar mal, intencionalmente ou por desídia em qualquer serviço de instituição. Então, o guarda, quando ele está assumindo aí a sua função, ele tem que ter uma postura de proatividade, tá ok? De responsabilidade dentro do serviço. Ele não pode trabalhar desleixado, com má vontade. Desídia é o relaxo aí das suas atividades. Ele tem que fazer valer aí o porquê que está lá e porquê que ele assumiu o cargo, tá ok? Ele, na questão trabalhista aí, a desídia, ela é uma causa de demissão, tá? Então, tem que ter a disposição para evitar qualquer esforço físico ou moral. Então, ele tem que fazer aí um serviço com zelo, com atenção. Então, desídia configura aí uma falta de atenção, falta de zelo, um desleixo, uma negligência, tudo que envolve aí uma má vontade, tá ok? Preguiça e tudo mais. Ficou bem claro aqui, né? Retirar, 98, tá? Retirar sem permissão objeto ou documento existente na unidade administrativa, porque também tudo aquilo ali compõe um patrimônio do município. 99. Retirar ou tentar retirar de local, sob a administração da Guarda Civil Municipal, material, viatura, embarcação, animal ou mesmo dele servir-se sem ordem de responsável ou proprietário. Um exemplo, o guardão vai lá, ele precisa aí buscar um material para o seu uso particular em um determinado local, ele vai lá e pega a viatura e utiliza, tá? Para que se faça esse tipo de serviço. Então, ele não pode fazer isso para se servir sem a ordem responsável ou proprietário, ok? Não só as viaturas, mas também um veículo de um colega ou o veículo de um munícipe, de repente foi apreendido ali ou foi, tá? Então ele não pode fazer isso. Um exemplo com animal, um exemplo, um guarda que compõe aí o canil, de repente ele tem aí várias, né, uma facilidade para fazer apresentações, ele faça uma apresentação e utilize os animais do canil. Então ele não pode para fazer essa serventia própria. 100. Atender ao público com preferências pessoais. Eu não posso aí, de repente, no atendimento de uma ocorrência, e aí tá lá o clamor aí dos envolvidos, e eu conhecer ali uma pessoa e eu dar preferência, dar voz mais para um do que para outro, porque tem a imparcialidade, ok? É um princípio aí a ser seguido. 101. Apresentar-se em público ou em serviço com uniforme desalinho e sem devido asseio pessoal. Uniforme amassado, tá? Faltando partes do uniforme em desalinho, tá ok? E sem asseio pessoal. De repente, exige-se que utilize aí a barba bem aparada, cabelos cortados, naquela outra situação, né, da anterior. Então ele vai seguir aquela mesma postura do asseio pessoal. Então ele tem que estar ali bem postado. 102. Deixar de atender reclamações do subordinado ou impedi-lo de recorrer à autoridade superior quando a intervenção se torne indispensável. É para não haver perseguição dentro da instituição, porque o guarda ali, o funcionário da administração pública, o servidor, ele também tem esse direito de recorrer às instâncias superiores, fazer reclamação, mas tudo segue um processo. Para que não haja embaraço e que não fira direitos, o superior não pode impedir o seu subordinado, tá ok?
103. Permitir a presença de estranhos ao serviço em local de que seja vedado. Tá? Então, na instituição, ele tem o acesso restrito, né? Só pessoas autorizadas. Então, permitir a presença de estranhos ao serviço. 104. Permitir que pessoas não autorizadas adentrem o prédio ou local interditado. Isso já resume, ok? 105. Adentrar sem permissão ou ordem aposentos destinados a superiores ou onde este se encontre, bem como qualquer outro lugar cuja entrada lhe seja vedada. Um exemplo é entrar aí no gabinete do comando sem autorização. De repente eles estão lá na reunião e tem um local restrito aí para que eles façam essa reunião. Eu não posso simplesmente adentrar aí ao recinto sem a devida autorização, ok? Então, adentrar sem permissão ou ordem. 106. Solicitar interferência de qualquer pessoa a fim de obter para si ou para outrem qualquer vantagem ou benefício. Então não posso aí pedir aí para que faça intervenções, que se intrometa para que eu tenha vantagem ou benefício ilícito, ok? 107. Concorrer para a discórdia ou desavença entre os guardas. É o famoso isqueirinho. Ele fica ali pulverizando fofocas, atrapalhando o bom andamento do serviço. Então ele não gosta do amigo lá, né? E ele vai lá e fica fazendo esse tipo de situação para gerar discórdia e desavença. 108. Entreter-se com atividades estranhas ao serviço durante as horas de trabalho. É o guarda, de repente, na hora do serviço ali, fazer uma brincadeira fora de hora, tá? Então, ele, de repente, para ali em alguma situação, tá fazendo uma ocorrência, ele para ali para poder desviar do momento de trabalho, tá ok? Seguindo. 109. Deixar de auxiliar companheiro envolvido em ocorrência. Ele não pode deixar o parceiro na mão, tá ok? Bem simples. Deixar... Opa, vamos lá. Deixar de assumir a responsabilidade de seus atos ou de subordinados que agirem em cumprimento de suas ordens funcionalmente. Então, ele é o famoso entrar no papel. Ele está na ocorrência, ele é responsável pela ocorrência. Ele não pode se imiscuir, ele não pode se afastar, se furtar de falar que não é com ele, tá ok? Envolveu na situação, ele também é responsável. 111. Revelar falta de compostura por atitude ou gesto estando em serviço ou fardado. Gestos obscenos, tá ok? Palavrões e tudo mais. 112. Frequentar lugares incompatíveis com o decoro social ou da Guarda Civil, salvo por motivo de serviço. Opa! O guarda tá lá, de repente ele é flagrado aí num baile funk rodeado de pessoas aí que estão cometendo algum tipo de crime, alguma imoralidade, alguma quebra de decoro, tá ok? Então é a famosa associação criminosa. Então ele não pode colaborar aí com a sua presença nesses lugares, tá ok? 113. Frequentar ou fazer parte de sindicatos, associações profissionais com caráter de sindicato ou de associações cujo estatutos não estejam em conformidade com a lei. São aquelas... Um exemplo aí, uma atividade paramilitar, associações que vão contra as instituições democráticas, que não têm o seu regulamento baseado na lei, tá ok? Então, não pode fazer parte desses, ao famoso aí, milícias, atividades paramilitares também, tá ok? Grupos armados ilegais, tá ok? 114. Subtrair em benefício próprio ou de outrem documentos de interesse da administração. Não pode tirar ali qualquer coisa, tá ok? Para se beneficiar, que pertence à administração. 115. Recusar-se a auxiliar autoridades públicas, agentes que estejam no exercício de suas funções em virtude dessa necessidade de auxílio imediato. Em uma diligência, pede-se o apoio do guarda, então, para que se cumpra os demais serviços. Um exemplo aí, a fiscalização de sanitário, de posturas, chama ali o apoio da guarda para que se faça cumprir determinada ordem, para que se adequem às posturas legais, e o guarda simplesmente fala, não é comigo, não vou apoiar e tá tudo certo. Ele tem que fazer esse apoio, ok? 116. Deitado em horário de serviço, no interior da unidade, posto da guarda, sem autorização de quem de direito. Então, de repente, o guarda ali tá se sentindo mal, né? Sabe que pode passar no médico e tal, mas de repente ele
está ali numa estafa, ele precisa daquela parada ali durante o serviço, então ele tem que deitar lá, ele se sente na obrigação de deitar e descansar para se recuperar, então ele tem que pedir uma autorização. Então, por quê? Se alguém flagrar ele está respaldado aí e está com um motivo justo para que se respalde nessa situação. Então, deitar, de repente o guarda está deitado lá, descansando, então ele tem que fazer essa situação de comunicar e pedir autorização. A quem de direito, só lembrando. 117. Dormir durante as horas de trabalho. Não preciso nem explicar. Abandonar o posto de serviço. Abandonar serviço para o qual tenha sido designado, recusar-se de executá-lo na forma determinada. Então, se ele for designado, ele tem que fazer. E se ele fizer, ele tem que fazer exatamente com o que foi determinado. 120. Afastar-se quando em serviço com um veículo automotor, embarcação ou a pé, da área qualquer que deveria permanecer ou não cumprir roteiro de patrulhamento pré-determinado. É a jurisdição, é a área. Ele tem que permanecer ali naquela região determinada, para que não haja uma quebra aí da sua jurisdição. 121. Afastar-se de qualquer lugar ou em que deve estar por força de dispositivo, ordem legal. Então ele não pode se afastar de onde ele deve estar. Simular doença para esquivar-se do cumprimento do dever. O guarda, às vezes, ele está ali, né? Não são todos, é um exemplo. De repente ele está ali, cansado, não acordou num bom dia, e ele está pé da vida ali, de ter que estar ali executando aquele serviço, e aí ele forja uma dor de cabeça, um mal-estar, para que não siga aí durante sua jornada, tá ok? É o fingimento aí. 123. Não se apresentar ao seu superior imediato ao término de qualquer afastamento de serviço ou ainda logo que souber que os mesmos tenha sido interrompido ou suspenso. Quando o guarda se afasta do serviço, quando ele retorna, ele tem que procurar imediatamente o seu superior. Tá ok? Imediato. Ele tem que conversar, se atualizar das situações, se apresentar lá como forma de também cumprimento da hierarquia e disciplina também. Tá ok? 124. Prestar falso testemunho. Tem que falar a verdade. Faltar com a verdade, não pode. Omitir informações que sejam indispensáveis para a apuração dos fatos. Então ele não pode simplesmente se furtar de passar os detalhes. 127. Caluniar, difamar ou injuriar alguém. Isso são crimes contra a honra. 128. Espalhar boatos ou notícias tendenciosas em prejuízo da boa ordem civil ou do bom nome da Guarda Civil. É o fofocalizando. 129. Utilizar veículo oficial da guarda para fins particulares ou sem autorização. O veículo começa a repetir algumas situações. Dirigir viatura com imprudência, imperícia, negligência ou sem habilitação legal. O guarda ele tem que pegar ali a viatura que ele tem a competência, né, de habilitação, que ele seja devidamente habilitado. Ele não pode, se ele de repente tiver a habilitação A e B, e aí ele se achar no direito que tem que pegar uma viatura maior, um micro-ônibus, um caminhão, que de repente abranja aí uma outra categoria de CNH, ele não pode, tá ok? E também, quando dirigir, tem que respeitar aí a questão da ordem do CTB, tá ok? Dirigir da melhor forma, sem oferecer perigo tanto para a corporação quanto aos demais utilitários das vias públicas. 131. Não zelar pela manutenção das viaturas sob sua responsabilidade. Utilizou a sua viatura, ele não pode simplesmente fazer o que quer, porque a viatura aguenta. Tá ok? Então, acabou o serviço, ele vai limpar a sua viatura, ele vai entregar da melhor forma para o próximo guarda. Tá ok? E quando quebrar, ele também tem que fazer os devidos reparos aí. Contrariar as regras de trânsito previstas no Código Nacional de Trânsito. Já expliquei anteriormente. A regra é o CTB. Não posso simplesmente, por boa vontade, furar um semáforo, dirigir aí, contrariando as normas legais de trânsito. 133. Apresentar-se ao serviço em visível estado de embriaguez ou exalando forte odor alcoólico. É o guarda sair ali da balada, sair da confraternização, ou até mesmo aí de uma breve passagem aí em um bar, algum local, e ele utilize aí faça uso do álcool, então ele vai ficar com cheiro de bebida. E também, além desse cheiro, ele também não pode estar embriagado. Ok? 134. Faltar ao serviço sem justo motivo, ele tem que explicar. Faltar à convocação para ensaios e desfiles. Se ele for convocado, ele tem que participar lá.
faltar de qualquer ato em que deva tomar parte ou assistir, ou ainda retirar-se antes do seu encerramento, sem a devida autorização. De repente tem uma preleção lá, final, está saindo da jornada de trabalho, não adianta o guarda falar que não pode, eu tenho que sair fora e simplesmente sair, tem que pedir autorização, porque ele está sob ordens, tá ok? Seguindo. 137. Alterar a característica dos uniformes, bem como sobrepor aos mesmos peças insígnias ou distintivo não previsto no regulamento. Na aula anterior também tem essa previsão, tá ok? E aqui também é uma situação passível de suspensão. Censurar pela imprensa ou por qualquer outro meio de publicidade as autoridades constituídas ou superiores, como também criticar os atos da administração pública. É o guarda revoltado. 139. Publicar ou contribuir para que sejam publicados fatos ou documentos privativos do comando, o que possa contribuir para o desprestígio da corporação. De repente tem uma situação ali que coloque em xeque aí a idoneidade da instituição, não é ele que apura isso daí. E se ele vaza aí, principalmente com o intuito aí de manchar, aí, de deixar em uma situação constrangedora, então ele também incorre aí nessa suspensão. 140. Adulterar documento em proveito próprio ou alheio. Não posso simplesmente ali, eu faço parte da administração, aí eu vou lá e burlo as documentações para receber uma gratificação aí, ou para fornecer, de repente, uma folga, ou qualquer situação que não esteja descrita ali, para proveito próprio ou alheio. Ok? Seguindo. Revelar segredo que tenha conhecimento e razão do cargo, desde que faça dolosamente, com prejuízo à prefeitura ou particulares. Tudo aquilo que for decidido ali em segredo, ele não pode tomar parte simplesmente, né, e fazer esse vazamento do segredo, desde que ele tenha a intenção de causar esse tipo de prejuízo, tanto para a prefeitura quanto a particulares. Ok? Então, tem que haver o dolo. 142. Deixar de comunicar seu superior imediato faltas graves ou crimes que tenha conhecimento em razão da sua função. É a espécie de condescendência criminosa. Então, a gente sabe que os agentes públicos, eles são punidos penal, administrativa e civilmente. Então, é muito detalhado. Não tem como fazer uma compreensão toda desse conteúdo. É assim, questão de decorar tudo, mas perceba-se que é uma questão de compreensão de mundo. Você vai entender que aquilo é errado. Agora tem que fazer de acordo com a sua gravidade aí daquilo. Você vai fazer uma comparação daquilo que é mais brando, daquilo que é mais pesado, tá ok? Vamos lá. 143. Usar de violência desnecessária no serviço das suas funções. É o abuso aí da autoridade, a violência. Então, ele vai utilizar a violência naquilo que estiver dentro dos parâmetros legais. Para conter, uso progressivo da força, né, a legítima defesa, exercício regular do direito. Então, nós sabemos aí que tem. Você está careca de saber, você não pode deixar passar batido isso daí, tá ok? Causar ou contribuir para a concorrência de acidente de serviço ou instrução. De repente o guarda está lá no instrução de tiro e aí ele se porta de maneira que causa lesão aí, né, ou prejuízo para o bom andamento da instrução, tá ok? Então, causar ou contribuir para a ocorrência de acidentes. De repente ele pega a arma e faz uma brincadeira sem graça e comete um disparo, ou então gera uma situação de pânico, qualquer situação que venha atrapalhar o serviço. 145. Maltratar qualquer pessoa sob a sua guarda. Não posso maltratar o preso, tá? O detido. 146. Desconsiderar os direitos constitucionais da pessoa no ato da prisão. Então, o preso também tem o seu direito. Eu não posso ofendê-lo, não posso tentar aí fazer, porque eu vou cometer um abuso de autoridade, ok? Eu não posso fazer acusações a ele, eu tenho que apurar, prender e seguir tudo que é permitido na lei e é o que é exigido no procedimento, tá ok? Eu não posso ali dar uns tapas no guarda, porque você vai tomar uma suspensão aí e posteriormente você vai para a rua, tá ok? Seguindo. Usar de força desnecessária no atendimento de ocorrência ou no ato de efetuar a prisão. Violência desnecessária. Por exemplo, o cara está correndo desarmado lá, você já viu que está desarmado, vai dar um tiro no guarda. De repente vai bater, vai tentar conter ele com meios que não tem necessidade. De repente o uso de algema para qualquer situação. Às vezes o cara não está oferecendo um perigo de fuga ou risco para as corporações, para os integrantes ali, ele vai ser conduzido ali. Então tem essa. Lembrando que há dentro das instituições policiais, normas de segurança, há portarias
para que se utilize isso daí, tá ok? Você vai aprender isso no curso de formação. 148. Liberar preso, detido ou dispensar parte da ocorrência sem competência legal para tanto. Então, foi envolvido ali, quem vai dispensar será a autoridade competente. Tá? Agredir física, moral ou psicologicamente preso sob sua guarda ou permitir que outro faça. É o famoso ali pegar para bode, né? Não posso ali deixar aí que a população se indigne aí contra o contraventor e deixar que eles peguem aí lixamento e cometam um lixamento aí do preso. Porque o preso, a partir do momento que ele foi abordado por você, está sob a sua proteção, né, ele é sua responsabilidade. 150. Deixar de preservar o local do crime, porque as elucidações aí da polícia técnica, científica, que vai fazer uma melhor elucidação dos casos. 151. Fazer manifestações de apreço ou desapreço em repartição pública. Tá? Então, o guarda está fardado ali em serviço e ele vai lá demonstrar aí o seu apoio ou desapreço para determinados grupos. Então ele não pode ir lá fardado fazer isso daí. Tá, ok? Ele tem que ser neutro. 152. Valer-se da qualidade de guarda para perseguir desafeto. Eu não posso, de repente eu sou o guarda e aí o meu vizinho lá, ele me perturba, eu odeio aquele vizinho e aí eu não posso se fazer aí da minha função para persegui-lo, né, para oprimi-lo aí. 153. Aplicar ameaça ou coagir membros, peritos, partes e testemunhas que funcionarem em sindicância, inquérito administrativo, processo judicial. É a coação, né? De repente o agente está respondendo aí inquérito administrativo, sindicância, esses procedimentos administrativos, burocráticos, e aí aquele pessoal que está destacado ali para fazer a apuração desses fatos e aplicações das sanções, e eu vou lá e tento intimidá-lo aí, para que eles não consigam apurar o processo, tá ok? 154. Introduzir na corporação bebida alcoólica. Não pode levar lá uma caixinha de cerveja aí para tomar no final do plantão, não pode. Negar-se a utilizar ou receber do município uniforme, armamento, equipamento, bens que lhe sejam destinados e devam ficar no seu poder sob sua responsabilidade. A partir do momento que você assume ali, o guarda vai receber os EPIs, vai receber armamento, fardamento, então ele não pode se recusar, tá ok? 156. Estamos chegando ao fim, hein? Deixar de apresentar relatório em até 24 horas após efetuar disparo com arma de fogo da corporação. Então ele vai ter que falar para se apurar tudo aquilo que envolveu aquele disparo. Se o disparo foi acidental, se o disparo foi para conter, de repente, uma violência injusta, tanto para defender o munícipe, tanto para defender a sua própria vida, tá ok? Então sabemos que o guarda, quando ele sai em patrulhamento, ele está disposto e está exposto também a todo tipo de situação. Então disparou o armamento, em 24 horas ele tem que fazer esse relatório e apresentar, tá ok? 157. Atrair, sair ou tentar fazê-lo da sede da guarda, portando arma de fogo da corporação sem estar previamente, devidamente e autorizado. Então entrar, sair e tentar sair também, ok? Ou entrar. Se o armamento for devidamente autorizado, sem problemas. E aqui na Guarda da Praia Grande, a gente sabe que o município permite com que o agente leve a carga para casa, tá ok? Então os agentes da Guarda Civil de Praia Grande, eles utilizam o equipamento do município e levam para casa para sua proteção, tá ok? 158. Andar armado, estando em trajes civis, sem ocultar o armamento. O guardão está ali com o armamento da corporação ou a própria, então ele não pode ficar ostentando seu armamento, porque não vai de encontro, tá ok? Não vai ao encontro das normas legais, porque ele tem que andar com porte velado, ok? 159. Chegamos ao final. Disparar arma de fogo por descuido, sem vítima ou dano a patrimônio público. Então, ele tem que tomar os devidos procedimentos, tá? Lembrando que procedimentos salvam vidas, tem que seguir ali todas as normas, todos os procedimentos, as cautelas, para que não haja esse disparo acidental, ok? E a gente sabe que há armamentos que não são de boas qualidades, é uma máquina, né, é um equipamento,
Então ele está suscetível a falhas, mas o guarda não pode, por descuido, deixar que isso aconteça, tá ok? 160. Deixar de instaurar sindicância ou inquérito administrativo, retardar seu processamento em face de falta disciplinar de guarda, ocupante de cargo em comissão ou função gratificada, não sendo considerado justificado o excesso de trabalho. Então, essa parte aqui, você dá preferência, né? Dá preferência para o processamento do guarda. De repente, eu sou o comandante e aí eu deixo de punir um outro comissionado, porque ele tem ali uma patente ou porque ele tem uma moral a mais. Então eu não posso deixar de fazer, porque a lei é igual para todos, tá ok? Não vamos entrar no mérito de que aconteça ou não com esse tipo de proteção. Isso não é o que a gente pretende estudar aqui. Então tem que fazer o devido processo legal igualmente para todos, tá ok? E também não é considerado a justificação aí de excesso de trabalho, tá ok? Então tudo tem que ser muito bem explicado para que não haja essa justificativa e não fique bem amarrada para que seja, por exemplo, aí instaurada os processos legais, inquérito, tá ok? Seguindo aqui, então a gente vai fazer na próxima aula as passíveis de demissão. Então será mais curta com certeza, não menos importante e vai ficar bem detalhada. Não cairá tudo isso daí, mas faça um apanhado do destaque. Destacamos aqui, explicamos os principais. Assista essa aula quantas vezes você se sentir na obrigação para que entenda, faça a leitura, destaque os pontos, já está destacadinho aí. Então, Família Concursos trazendo um esquema bem geral para você gabaritar. Então, muito obrigado por você continuar aqui com a gente. Essa aula foi bem longa, mas nós estaremos aí fazendo um detalhamento nas questões e nos materiais vindouros, tá ok? Tamo junto, família. Peço para que você se inscreva no nosso canal, compartilhe, ative as notificações, comente, deixe seu comentário aí, ajude a nós crescermos para que entregamos um melhor conteúdo para você. Tamo junto, Família Concursos, rumo à posse.